Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos de toda a nossa região que atuam com alguma causa sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque grisalho. Eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e comentar cada um dos episódios. Isso vai mostrar ao algoritmo do YouTube a relevância e a importância de cada um dos episódios que a gente tem aqui e vai recomendar, vai levar ele também para mais e mais pessoas. Siga-nos também no Instagram, no Facebook, no Spotify e também no TikTok. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Siga a Orplan Solutions nas redes sociais. E também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Lá você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br, fale com o Kleber e não esqueça de pedir também a solução Evento Santo para a sua organização que tem eventos, que faz eventos. É uma outra solução que a Doar Digital também tem. E hoje, depois de deixa eu fazer a conta aqui, 138 episódios, a Tom Maior está de volta. Com muita alegria recebo o Instituto Tom Maior, André Moreira, Jéssica Kinen e Renan Azevedo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, Loriberto. Prazer a gente estar por aqui. Legal. Vamos lá para as apresentações, então. Ok. Eu sou André, estou vestindo a camiseta branca, de gola, pardo, olhos escuros, pouco cabelo, bem pouco cabelo, sem barba, sem cavanhaque. Eu sou o André. Prazer a gente estar aqui mais uma vez, né, para um bate-papo, para falar um pouquinho sobre o Instituto Tom Maior e também falar um pouquinho desse trabalho que a gente tem realizado aí ao longo dos anos. Maravilha. Boa tarde. Eu não sei, né? Vai ser de tarde que vai ser lançado? Tarde, noite. Tarde, noite, boa dia. noite, né? Enfim, eu sou a Jéssica. Tenho uma pele bem branquinha, cabelo loiro, comprido. Tô com uma camiseta azul marinho, azul petróleo. Enfim, queria desejar a todos que Deus abençoe a vida de cada um deles, cada um que está assistindo hoje. E nós vamos sim hoje falar da Tom Maior, da história, de tudo que a gente tem feito nesse tempo, ao longo de 12 anos, né? Esse mês faz 12 anos. 12 anos. Uau. Estamos na lida. Que legal. Olá a todos, eu sou o Renan Azevedo, cabeludo, barbudo, né? Estou de jeans, claro. Prazer, Loriberto, né? Conheci a casa, muito bacana. E estamos aqui agora fazendo parte também de um tempo para cá da história do Tom Maior, né? E estamos aí para compartilhar juntos um pouco das memórias, das lembranças e do que está por vir aí na casa, né? No Instituto lá. Que bacana. Prazer Vamos estar lá. aqui. 12 anos então já de história. Então, 12 vamos anos. contar, vamos rememorar um pouquinho 12 anos de história. Desde o início aí, como foi, como surgiu a ideia. A Tom, ela surgiu, eu vou dizer assim, primeiro pelo um chamado, um propósito de Deus.
eu sou artista, trombonista e sempre gostei muito de música. Nossa primeira escola de música foi aqui em Blumenau, na época quando a gente frequentava aqui ainda a Igreja Assembleia de Deus, na época, que investia bastante e hoje ainda investe na área cultural, com banda, orquestra. Então a gente veio desse meio e acabei participando aqui na cidade também da Banda Municipal de Blumenau, a Orquestra Sinfônica aqui do Carlos Gomes, toquei bastante tempo ali, a Orquestra da FURB, a gente tocou bastante tempo. Então eu vim desde aí 13, 14 anos nessa vertente, então, na área da música. Meu avô também era um artista, mas mais na área da poesia, escreveu a Bíblia toda em verso. Só descobriram quando ele faleceu. Nossa, lindo, né? Sim, toda versada. A gente tem hoje ela encadernada. É algo bem legal que ele fez mesmo. Então a gente veio dessa vertente cultural, dentro da cultura cristã, mas sempre entendendo a arte como uma ferramenta para tocar o coração das pessoas. Então naquela época já conectava a arte com a ação social, como visitas a comunidades terapêuticas como o CTV, né, sempre nessa intenção. Logo após a gente acabou também formando aqui em Blumenau, já quando tinha 18, 19 anos, trabalhando com orquestra, juntamente com o meu cunhado, o Tuca, que faz parte da nossa equipe também, cofundador da Tom, que tem uma veia muito forte, artística, né? O pai dele que ensinou a gente, que trabalhou aqui no 23BI, muitos anos, hoje está com a gente também lá no Instituto, é professor no Instituto, né, tá na reserva, foi capitão e também, né, que ensinou a gente já desde novo, foi professor na FURB. Então a gente teve essa conexão com a arte, né, e sempre uma paixão assim muito forte. Comecei a fazer faculdade de educação artística, minha esposa aqui na FURB, já tinha feito conservatório no Teatro Carlos Gomes, vários seminários, aulas de música. Minha esposa, a Jaque, ela é violinista também, já veio de uma família também na questão assim muito forte de música. Então a gente sempre teve envolvido. Depois veio um chamado para nossa vida, um chamado missional. A gente saiu de Blumenau, fomos para Ituporanga, servia a igreja lá e servia a cidade. A gente sempre pensou... Belíssima cidade, aliás. Belíssima cidade. O nosso filho... Eu sou de lá. É mesmo? O nosso filho, o Victor, nasceu em Ituporanga. E a gente gostava muito, assim, a gente fez uma amizade muito grande lá em Ituporanga. Então a gente foi para lá fazer um trabalho missionário junto com a igreja, mas sempre olhando a cidade. Lá em Ituporanga acabamos fundando também uma ONG chamada CEMUC na época, e fizemos um trabalho bem forte na questão de orquestra, formação dentro das comunidades, e a gente viu muito fruto, muito resultado assim, com aulas de música. Aí já incluiu teatro, circo, lá na época bem pouquinho, mas já tinha. Então assim, a gente fez um trabalho bem legal, ficamos em Ituporanga 6 anos, já com a ONG que foi fundada lá por nós, mas junto com a igreja. Mas dentro disso aí a gente estava assim com o coração queimando para a gente estar mais na rua. E aí veio a questão assim, né, o dilema entre você estar servindo um pouco mais a igreja ou a gente pegando um pouco mais o caminho de entender a arte como uma ferramenta, né? Não só como entretenimento, mas como uma ferramenta de tocar o coração das pessoas. Então, desse movimento que a gente chama do movimento assim que o Espírito Santo estava movendo nosso coração, eu em Ituporanga, o Tuca aqui em Blumenau. Então, a gente sempre caminhou junto, quarteto de trombone, a gente tinha um quarteto bem legal de trombone, tocamos muito tempo. Então, dentro disso, a gente sentiu um chamado muito grande, que já desde adolescente já estava no nosso coração. Então, lá em Ituporanga, depois de 6 anos, a gente avaliou e atendemos um chamado do Senhor, então, para que a gente pudesse fazer algo diferente, estar um pouco mais voltado para a questão que a gente chama na Bíblia de atos de justiça. Então, a arte para a gente foi uma ferramenta para a gente praticar a justiça do reino de Deus. Tudo que a gente aprendeu. Então, o nosso lema, né, o nosso propósito era, sim, tocar pessoas. Lá a gente se conectou com uma pessoa bem bacana que foi cofundador também, que eu acho que vale a gente ressaltar aqui, que foi o Fabiano Finardi, o Bill e a Laís. Ele que também era um artista tremendo, toca violão.
Hoje ele está mais no pastoral, mas veio de bandas também, a gente se conectou lá. Ele acabou vindo com a gente, ficando 9 meses no início da Tom, sendo professor e auxiliando a gente também, né, dando direção. Então, de Tuporanga, com essa visão, com esse propósito de não estar tão vinculado na questão pastoral, então a gente se desvinculou um pouco da questão pastoral para que a gente pudesse estar mais com a comunidade. Era o que a gente desejava e sentia naquele momento. Então viemos para Indaial e aí surgiu a Tom Maior, né? E aí muitas pessoas perguntam, por que Tom Maior? Porque isso remete verdadeiramente à música. E o tom é porque quando tu olha uma orquestra, todos têm que estar pelo menos no mesmo tom. E a gente percebe quando alguém está fora do tom. É verdade. Então, a mesma tonalidade, porque isso fala de percepção, unidade. É o que a gente trabalha muito, né? A questão da unidade para um propósito. Então, a gente se espelha muito nessa questão da orquestra, né? O mesmo tom, a mesma afinação, o mesmo andamento, que é o ritmo, e cada um entendendo o seu momento. Isso que é legal na orquestra, cada um tem o seu momento. Uma vez eu toquei aqui com a orquestra do teatro, eu toquei uma música que eu dei uma nota no trombone. Nossa, mas era assim, era um solo de uma nota só, e era importante. Quando eu recebi a partitura, eu fiquei olhando, mas cara, uma nota? A gente vai estar lá esperando o tempo todo. Mas quando a gente olhou a sinfonia toda, fez sentido. Como aquela nota, ela fez sentido e como aquela nota precisava ser trabalhado, a intensidade, né, a questão de um som encorpado. Então era extremamente necessário. Aí o que eu acho legal que, né, o escritor, né, o compositor, né, da sinfonia, ele pensa, tá tudo na mente dele, o som de cada instrumento, né? Eu acho fascinante isso. Eu não escrevo. O Duca, ele escreve, né? O Duca é arranjista, já se conectou aqui em Blumenau, já fez arranjos para todo o Brasil. O Gibson também. Então, eles pensam assim, e eu fico olhando pro Duca, cara, ele tem um som assim dentro no ouvido, ele não precisa nenhum instrumento para referência, tá no ouvido dele. Né? Aguçado, ouvir, né? Nossa, ele é um artista assim completo, tremendo. Eu amo ver ele tocar trombone. E então quando pensa tudo, e cada pessoa assim, eu vejo que o ser humano, cada pessoa, né, tem algo tão importante para um momento certo. Então o tom, tudo parte do tom. Antigamente nos corais, né, dava o tom, a afinação, e todo mundo se enquadrava naquela afinação. Eu acho que a primeira coisa que a gente verifica na partitura se estão todos na mesma tonalidade, para dar a afinação correta. Se estão todos na clave de sol ou na de fá, né? Isso, estão na clave de sol, na clave de fá. Um pouquinho, assim, a gente tem noção de... É que cada instrumento tem a sua extensão, né? E aí vai para o campo de extensão sonora, né, que muda as claves. Mas a afinação é algo que independe da extensão de cada instrumento, ou da qualidade sonora. O tom, ele tem que acontecer. É um único tom para uma sinfonia. Ele pode variar, né? Ele muda a tonalidade, mas todos os instrumentos eles têm que estar enquadrados ali dentro. Então, por que tom maior, né? Primeiro, porque tom é isso. Então, fala muito de equipe, né? O todo somando para um propósito. E por que maior? Porque geralmente a tonalidade, as escalas maiores são tons de alegria. Certo. As menores é mais melancólico, um som mais fechado. E o maior é um som mais aberto, uma tonalidade mais aberta. Então, tom maior, o que o Senhor ministrou no nosso coração naquela época, é sobre isso, né? É sobre todos estarem afinados com o propósito, com aquilo que Deus estava querendo. E uma coisa que a gente sempre prioriza, tanto no instituto quanto na comunidade, é o todo, né? Eu acho que tudo faz sentido no nós, não na individualidade, só no eu, né? Mas é a mesa, não só aquele cargo definido de cada um na sua função, não é sobre isso, né? Mas sobre a gente construir algo. Então, o nós é uma coisa muito legal. E o tom fala disso, né? Do nós, direcionado por algo. Eu acho que pelo
pelo nosso Deus. Então a gente sempre priorizou isso. E o maior é que eu gosto muito dessa coisa de ser alegre. Eu acho que a arte é isso, né? A arte expressa isso. Aí a gente se conecta com o circo, assim, eu sou apaixonado pelo circo, né? Eu gosto muito de circo. E antigamente a gente era crente, quer dizer, a gente continua acreditando ainda, né? Antigamente. Mas eu me lembro que aí de pequeno a gente não podia ir no circo. Nossa, eu passava e eu via o circo, eu tinha uma curiosidade no circo. E aí eu fiquei com aquilo no coração e assim, as coisas foram acontecendo. E circo, eu sou apaixonado por circo. É algo assim que já vou dar um salto, que eu acho que a gente tem que impulsionar muito a cultura circense. A gente tem muito para aprender com o circo. Cada vez que eu me conecto com ele, eu vejo quanto que a gente tem para aprender em todas as áreas com a arte circense, né? Uma coisa tão simples, mas tão boa pra gente, né? Traz tantos resultados positivos. E aí a Tom, ela nasceu, a gente passou o primeiro ano já em Indaial, a gente abriu as portas na Rua Alemanha, de 2013 para 2014, com a intenção de tocar as pessoas. Então, pensamos numa formação do músico não só na área do seu instrumento, aquela formação tradicional, onde eu penso na formação só do trombonista, né? Mas trabalhando o ritmo, a afinação com outras artes. É uma metodologia, eu acho que cada vez a gente vem trabalhando mais. É um aluno, por exemplo, que ele tem dificuldade de ritmo, trabalhar o ritmo com dança. Eu acho que não trabalhar ele com instrumento, a questão do ritmo, demora. Então, colocar o teu corpo, sentir o ritmo é muito importante. Então, quando a gente era músico... Aí ele faz dança primeiro para depois entender. Não, eu acho que é em conjunto, não. assim, porque o professor ele vai identificando, tu vai identificando em cada aluno quais são as áreas que ele tem dificuldade. Eu vou falar da minha pessoa. Eu tive uma dificuldade de afinação muito grande. Eu digo assim, eu sou músico feito assim, né? Eu e o Tuca, embora ele não admita, mas a gente tem uma diferença muito grande, cara, porque ele pega o trombone. O Tuca, se ele ficar 1 ano sem tocar o trombone, ele vai pegar o trombone aqui, ele vai tocar como se ele tivesse tocado todo dia durante 1 ano. Se eu pegar o trombone depois de 1 ano, primeiro, eu vou tocar 5 minutos que o meu beiço vai inchar e vai virar. Já não vai sair o som, entende? Não dá. Cara, eu acho fenomenal isso. E o Tuca tem um tio aqui em Blumenau, que é o Gilles, ele tocou com a gente lá também. Cara, o cara é a mesma coisa. Ele fica 1 ano sem pegar o sax. Ele vai lá, pega o sax aqui, ó, e tira um som, cara, como se ele tivesse treinado a vida inteira e não tivesse deixado de treinar. A qualidade sonora, entende? Do músico. Então, existe diferença de um para outro. Parece que o Tuca, assim, ó, ele é completo em todas as áreas. No ouvido, porque ele tem quase que um ouvido absoluto. Eu digo assim, ele canta a nota na altura, ele não precisa de uma referência, e tu pode bater no afinador ou no diapasão que vai dar certo. Ele tem um bom ritmo, assim, sabe aquele vamos bater palma, aí você olha lá, tem um sempre atravessado nas palmas, já viu? Sempre, não tem? Não ter um, né? Cara, eu sou um péssimo dançarino, entende? Cara, eu sou meio duro para dançar, não vai até na igreja lá, às vezes, né, para se soltar. Eu tenho dificuldade de entrar no ritmo. A galera tá indo tudo pra cá, eu tô indo pra lá. Então, essa dificuldade de se conectar com o ritmo. Então, isso precisa ser trabalhado. E uma escola tradicional trabalha do jeito tradicional, né? Talvez mais pela parte do solfejo, né? Eu acho que a dança, ela possibilita muito isso, porque tu sente a música. Acho que a música, ela tem que ser sentida. Uma vez eu fui fazer uma gravação, e como eu tinha dificuldade com ritmo também, a gente conectava no pé, né? Porque no ensino tradicional tu usa o pé para contagem dos tempos. Então é normal você olhar um músico que ele tá tocando, ele tá batendo o pé, não é? Pode perceber, ele sempre tá no pé. Só que tem gente que ele usa, é tão forte, ele não consegue sentir aqui no corpo. Tu pode contar aqui no corpo. Olha um violinista, às vezes ele tá aqui, ó, ele tá tocando aqui assim, ó, ele tá indo no ritmo da música, ele não tá usando o pé. Ele expressa também com o corpo, isso, né? Aquilo que ele tá, né? Então, mas a expressão tá de acordo com o andamento. Então, eu não tenho isso, entende? Agora já desenvolvi um pouco, mas eu não tinha. Até porque onde a gente tocava lá atrás, não podia, tinha que ser totalmente parado, entende? Não podia entrar
Não pode dançar. Só no pezinho ali. Não pode dançar dentro da igreja, entende? Então, tu tinha que manter a postura. Okay. Tinha esse aspecto. Tinha. Ok, mas digamos na orquestra... Já podia, já era, embora é clássico, mas a gente poderia sentir, mas eu tinha dificuldade. Então eu fui gravar e o meu pé, cara, não dá, porque aparecia o som do pé na captação do estúdio. Entendi. Entende? Muito forte isso. Mas daí ficava descalço, né? Batia o pé descalço. Não, aí, cara, a gente tinha que mexer o dedo dentro do sapato. Por quê? Porque a nossa contagem estava no pé, não estava no corpo. Então a dança, ela te possibilita isso. Por isso que eu penso assim, ó, que um artista, eu acho que é necessário ele conhecer várias artes. Pô, vamos pro círculo, a galera treinando lá o malabares, cara, o equilíbrio das coisas, eu tenho uma dificuldade enorme. Então, tudo que é para coordenação e ritmo, eu tenho dificuldade. Já tem outros músicos que não têm dificuldade nessa questão, mas tem dificuldade de percepção e interpretação musical, que é uma outra coisa, né? Tu pedir para um alemão tocar um samba é meio complicado. Falta a ginga, entende? É cultural, a gente toca mais marchinha alemã, é uma outra cultura, entende? Aí tu pede para tocar, não tem a ginga diferente, né? Uma bossa nova. Então, assim, um músico que ele tem uma percepção para ele tocar vários estilos, isso também pode ser trabalhado. Então, eu tinha uma boa percepção musical, de interpretação, por exemplo, de linhas melódicas, né? Já tinha mais facilidade, só que na questão de ritmo, não. Então, por isso que a Tom... O que eu penso que a gente tem um desafio nos próximos anos? É tentar convencer o aluno disso. Até mesmo dentro da nossa cultura. O pai chega lá na escola, procura a escola. Não, porque meu filho tem um sonho de tocar violão e tal. E a questão é o violão. Beleza, é o instrumento que o aluno vai entrar. Só que dependendo da dificuldade dele, precisa ser trabalhado com uma outra arte, que vai somar com a prática do violão, porque não basta só fazer as notas, né? O professor Robson, que é esposo da Jéssica, é um excelente professor, que tem uma grande percepção dos alunos. Então, trabalhar isso, cara, é uma coisa bem legal. Então, a Tom, né, essa questão da percepção, acho que é muito importante, né? Porque senão porque de certa forma você vai estar avaliando o aluno naquele momento, né? E a avaliação ela tem que ser correta e positiva, né? Para que ele consiga efetivamente crescer também no propósito dele, né? E eu vejo assim, na arte, Loriberto, a singularidade de cada um do ser humano é muito importante. Às vezes a Tom hoje tem a possibilidade de aula em grupo, né? Então a gente sempre priorizou pela aula individual. Por quê? Tu consegue resgatar no aluno um pouco mais essa singularidade dele, a necessidade que ele tem, o passo de aprendizado de cada um. Nós temos as duas, né? Nós temos as duas opções. Em grupo. Às vezes uma metodologia que eu usei com um aluno não vai funcionar com o outro. Entende? Pode atrasar até o processo do aluno. Então a aula individual, a percepção do professor é muito legal. Então, eu vejo assim que tem palavras, né, que a gente trabalha na música, é muito importante para a vida. A percepção mesmo. O primeiro passo da gratidão, para mim, é a percepção. Ninguém se torna grato se não perceber. Eu sou grato naquilo que eu percebo. E a música ajuda a gente a ter essa percepção. Então, a Tom, ela surgiu, eu digo assim, e a metodologia de trabalho que a gente adotou é pensando nisso. Em ser uma escola, um instituto, né, na questão musical, um pouco mais inovadora, pensando numa formação em conjunto. Não uma escola tradicional. Não uma escola tradicional. E também não pensando só numa escola na questão digital. Certo. Porque assim, ó, um instrumento, ele tem muita tecnologia. Você pega vou usar o meu trombone, ele tem muita tecnologia ali. A afinação, pontos certos, as correções que a gente tem que aprender. O teu é o trombone de a vara. Toquei trombone a pista também. Mas então tem uma tecnologia grande, só que ela é analógica, ela não é digital. E eu acho que qualquer milímetrozinho
Para mais ou menos já dá um... Isso, um amassado que dá no instrumento já vai alterar a afinação dele. E a gente teve uma pessoa que contribuiu nessa nossa jornada, que foi o tio do Tuca, o Gilles. Ele é um baita artista, ele sempre foi o cara assim, bem analógico, ele não era nada digital. E ele sempre dizia, cara, a gente tem que resgatar a arte verdadeira, né? A arte simples, se envolver, pegar a tinta. Ele é um artista plástico também, né? Vamos fazer um som. Ele dizia assim, vamos fazer um som. Eu disse, cara, vamos, cadê a partitura? Ele disse, não, vamos sentir o instrumento. Ele dizia assim, vamos sentir o instrumento. Ele dizia, abraça o trombone. E, cara, porque a arte é isso, né? Pra gente sentir. Então, eu acho que isso tem a ver com a Tom, tem a ver com a nossa identidade, que ela está sendo construída também ao longo dos anos. Eu acho que isso é muito importante. E, aliás, eu acho que só tá aqui. Uma não anula a outra, né? Uma não anula a outra. Elas somam, quem é né? no formato tradicional, com só partitura, tudo certo. E quem vai mais para a linha artística, no sentido de sentir o instrumento, tá tudo certo. Porque se o que importa é o que vai se mostrar ao final desse processo. Eu penso assim, que a gente tem que desenvolver os dois. O músico, eu acho que todo músico ele precisa aprender a linguagem musical. Certo. Você consegue se comunicar melhor. Eu sempre uso assim, às vezes a gente tem uma boa comunicação, mas quando vai para a parte da leitura dificulta um pouco, não é? Tem pessoas que se comunicam muito bem, mas se forem para ler, ou pensa num conjunto, né? Se tu for fazer uma sinfonia, tem que ser regrado de alguma maneira, para cada um ter o tempo certo, né? O solo correto, a nota correta. Então eu defendo isso, que a leitura, ao aprender o alfabeto musical, a linguagem musical, ela é muito importante. A gente resgata isso lá na escola, embora alguns professores trabalhem a questão do ouvido, que é também muito importante, mas a leitura ela é importante. Então, para mim, não importa se vai ser um instrumento harmônico, um instrumento popular, que nem o violão, que talvez vai usar mais cifra, tablatura, não conhecer a partitura. Eu defendo que tem que conhecer a partitura, a linguagem musical, entende? Porque enriquece. A linguagem musical vai enriquecer. Então, a Tom, vou voltar lá para a Tom, ela surgiu na Rua Alemanha como nosso primeiro projeto. A nossa base era a escola, então o instituto que a gente chama hoje, mas era voltado bastante para a formação na questão musical. E a partir disso a gente incorporar também a questão nossa que a gente chama de atos de justiça, de ser uma instituição que olha também a questão social. Então, eu não me lembro, mas pode ser que ocorreu. Ninguém deixou de estudar na Tom Maior por questão financeira. É regra nossa. Não existe. Eu não me lembro. A porta vai estar aberta. Vai estar aberta. Se o aluno deseja estudar, ele não tem condições. Hoje está aqui o Renan, ele é assistente social hoje lá no Instituto, passa pela avaliação dele. Ele é um profissional na área, também é um pastor lá na comunidade, mas no Instituto ele faz esse trabalho, né? Então o aluno, quando ele quer estudar, que ele tem algumas dificuldades, ele vai passar com o Renan vai fazer um atendimento, vai fazer a avaliação social, né? E esse aluno não vai deixar de estudar por questão financeira. Existe a questão de prioridade também, né? De cada família, né? De cada aluno. Mas pela questão assim, o aluno tem desejo, não tem condições financeiras, ele não vai deixar de estudar na Tom Maior. A gente vai conversar e a gente vai arranjar uma maneira dele estar inserido na escola, né? Ou com uma bolsa, de alguma forma ele vai estar inserido, né? E geralmente já vem de famílias que já são cadastradas com a gente, né? Que a gente já faz um acompanhamento, que a gente sabe a realidade da família, né? E tá ali, tem um dom, tem um talento, né? E a gente tá para derrubar os muros, né? E abrir as portas. Então, hoje nós temos 3, 4 alunos lá, entre tantos, né? Mas 3, 4 que são do mercado social, de atendimentos, né? Provenientes do mercado social. E realmente eles estão lá, vão concluir o ano, sim. E eu tava falando com os professores, assim, e falando com o Melk, que é o nosso coordenador lá, com êxito, né? De aprender mesmo, né? Porque estão tendo essa oportunidade, né?
É a valorização, da oportunidade. Isso aí. E assim, o atendimento hoje, ele abrange mais o bairro onde vocês estão ou não tem limitação? Não, a Tom, ela está localizada bem, é centro ali, né? Não, Ela é central. É bairro do Sol, mas aqui é centro, que nós já iniciamos no bairro do Sol. É do lado da Fundação de Cultura. Chegando em Indaial pela Estrada Velha Dr. Blumenau, chegou no final dela e a Tom Maior já está próximo, bem no centro ali, onde é que tem um ginásio que acontece torneio ali de verão de futebol. Então ela fica bem próximo. Então ela abrange a cidade. Nós temos alunos de todos os bairros. De todos os bairros. E uma outra coisa é que a Tom, ela não se limitou à questão da base dela, na questão estrutura, o endereço dela. Então, ali é um projeto que a gente tem, que a gente atende. Certo. Mas a Tom, ao longo dos anos, ela desenvolveu mais de 23, 28 projetos, eu acho, nesse tempo todo. Projetos fora da Tom Maior. Na cidade, porque a gente veio para Indaial para isso, né? Para levar a arte, para levar a palavra para toda a cidade. Então, a gente teve vários projetos assim bem legais que a gente acabou desenvolvendo. E como é que faz essa parte de sair, por exemplo? Porque normalmente você tem a sua base e vai trabalhar ali, né? Aí como é que é? Alguém diz, olha, vem até aqui. Daí depende como digamos, serviço. Vamos separar por serviço, né? Temos apresentações nas escolas, né? A questão de contação de história. Então, a gente sai com a arte nas escolas. Tem um outro projeto que a gente chama de da rua? Tô na praça. Então a gente vai, junta alguns músicos, malabares, alguns da área circense, vai em uma praça específica, não necessariamente sempre na mesma praça. Então são vários projetos fora. Nós temos hoje um projeto vai fazer 3 anos ou 4 anos? 4 anos, Team Club 4 anos. Na escola de um bairro João Paulo II, lá em Indaial. Então é um projeto dentro da escola, que atualmente a gente traz assuntos de maneira gerais, que a gente trabalha 3 eixos com eles, né? O eu comigo, o eu com o outro, o eu com a comunidade. E no meio desse trabalho, a gente também traz a arte. Ano passado eles tiveram aula de circo e esse ano eles estão tendo o canto coral. Então a gente sempre... Então toda quarta-feira se desloca o nosso povo, né? A nossa equipe, e vai até a escola à noite, 6h30, né? Ou é 7 horas? 7 horas. 7 horas, a gente tem um encontro lá, a gente tem a chave da escola liberado pra gente. A gente tem esse acesso com a direção. Hoje nosso acesso com a Secretaria de Educação é totalmente aberto, nós temos acesso a todas as escolas. Isso ao longo dos anos, tá? Desde que a Tom começou, a gente a gente começou a servir a cidade e com uma conexão com as escolas, e isso até hoje é normal a gente ter professores entrando em contato com a gente, diretores pedindo para que a Tom vá, né? Então conversando às vezes alguns assuntos que a gente pode fazer trabalhos em parceria. Então a gente sempre manteve isso dentro daquela questão assim, a Tom, ela é uma instituição e ela tem uma fundamentação cristã, né? A gente segue os passos, ou seja, esse valor de Cristo. Fica claro também, fica claro onde vocês vão. O que nós não temos, né, ao longo dos anos, que acabou possibilitando a Tom ter as portas abertas, né? Porque fica sempre aquela briga assim, que a religião está entrando dentro das escolas, e eu vou te dizer, tem muito disso, tá? A Tom, a intencionalidade dela é tocar o coração das pessoas. Não é aquela coisa assim de você trazer para a tua instituição religiosa. Nós não entramos nesse assunto vou dizer, do partidário, né? A gente não entra nisso. Convite específico, não. Venha, tal, né? Gostou? Então vem cá. A Tom Maior hoje, ela tem o Instituto, Sim. o Instituto Tom Maior, e também existe a comunidade Tom Maior. Certo. Mas a comunidade, ela nunca atrapalhou o trabalho do Instituto, sempre entendendo o que é o exemplo de Cristo, eu acho que fundamentos do caráter de Cristo que o ser humano pode trazer para si, né? A gente trabalha isso, mas não levamos para dentro da escola a questão da placa da comunidade Tom Maior. Isso é uma outra coisa, né? Eu acho que isso, porque se todo mundo entrar dentro de uma escola ou em um lugar
buscando isso, vira campo de disputa. E gera discussão, briga. Vai dar conflito, né? Aí gera os conflitos. O pai daqui a pouco não vai querer liberar Isso o aí. filho porque não concorda, Sim. né? Então tem essa situação. Daqui a pouco a própria escola também vai ter problemas. Isso aí né? mesmo. Então, por isso que até algumas pessoas, mas como é que vocês conseguem? Porque a gente sempre soube dividir. Sim. A gente entra, às vezes, com um projeto realmente amando as pessoas, amando os alunos. E vou te dizer, de uns anos para cá, eu acho que faz 3 ou 4 anos, que a gente teve alguns amparos e algumas leis de incentivo. Mas a Tom executou todo esse tempo, esse tipo de projeto, com recursos próprios, sem pegar Não, R$1. Lei de incentivo, este ano foi o primeiro, né? Lei de incentivo, sim. Aí teve outras leis. Editais, né? Editais, né? Mas a maior parte para fazer isso funcionar, tudo com pessoas que entendem o propósito, né? Que acreditam no trabalho que a gente vem realizando e acabam ajudando. Então, a gente conseguiu... é desafiador isso, né? Essa questão Sim. financeira, você conseguir manter, você conseguir... para manter todo mês. Só de falar É tanta coisa, os profissionais e as pessoas que fazem acontecer. Existem pessoas que fazem um trabalho voluntário. Só que não tem como você ter só o trabalho voluntário. Porque o voluntário, assim, ele está conectado, ele ama a causa, mas ele não é comprometido. Existe uma diferença do voluntário e do comprometido. Porque o comprometido, ele vai ter um valor. Ele não vai olhar só para ele. O voluntário, não. O voluntário, ele está ali, mas se der uma mudança na agenda dele ou algo que vai tocar na sua vida, ele vai deixar o voluntariado. E aí, por exemplo, você tem, às vezes, um professor voluntário e houve uma mudança, o instituto é que tem que se virar com o aluno. Então, existem algumas áreas dentro do instituto, não tem como ser voluntariado. Porque a gente precisa ter um lugar de responsabilidade. E essa é uma delas, que é o compromisso do atendimento ao aluno. Né? Tem um professor... A pessoa que recebe lá na Tom, né, que é a secretária, que faz um trabalho muito legal, tem que receber a galera que chega lá, é o professor, e tudo isso aí demanda um custo, né? Sim. Então, ao longo dos anos, foi muito desafiador a gente conseguir sobreviver. Ainda é desafiador, né? Pra gente, existe aquela coisa que a gente se acelera também, eu acho, né? A gente ama tanto a causa, ama tanto os projetos. Eu me lembro, a psicóloga que ia para as escolas com o projeto 15 minutos de conversa, lembrei agora. Projeto super relevante. Nós fizemos um projeto chamado Identidade, para trabalhar nas escolas. Aí, dentro da temática abordada, existiam alunos que desejavam abrir o coração, conversar, porque a gente falou sobre identidade e propósito. E a questão das escolas, os profissionais já estão sobrecarregados. Então não tem como a gente ir lá na escola, ativar algo através de uma temática e colocar para a escola que já está sobrecarregada. Aí a gente entrou com outro projeto, 15 minutos de conversa. A gente buscou formação de capelania escolar. Eu acho que formamos 5 ou 6 capelães lá na Tom em capelania escolar para escutar o aluno, né, para estar junto. E aí tinha psicóloga que ia também. Tudo isso acaba gerando um custo. E não foi o governo que pagou isso, entende? Foi as pessoas, os patrocinadores. A gente sempre diz uma coisa. Um dia alguém me chamou e disse: André, mas como é que faz para pagar? Eu disse: eu tenho uma única explicação que vai englobar tudo. É Deus. São vários milagres, né? Se não São fosse vários ele, milagres, olha. se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Então, a Tom veio crescendo nisso, né? Nesses projetos. O segundo projeto que a gente teve, o primeiro então foi a escola. O segundo que a gente teve em Dayal foi o Bazar Social, que era na rua. A gente tinha uma Kombi e aí se movia nos bairros, com um preço bem acessível dentro de alguns lugares, né, para oportunizar para pessoas. E as roupas que eram vendidas, a gente revertia o dinheiro então para que pudesse manter o instituto. Só que de 100 peças que a gente acaba recebendo, eu acho que 30 ou... no máximo 30. No máximo 30 são vendidas, 70 são doadas.
Então a gente tem o bazar. A gente envia doação para vários lugares. Semana passada acho que foi pro Nordeste. A gente tem parcerias, né? Tipo, tem muitas pessoas atendidas, né? Tom Maior no Mercado Social. Cidade de Araruna. Foi pra lá que foi semana passada? Então, que eles são de lá. Então tem parente lá, conhecem a Tom Maior aqui e falam, tem pessoas lá precisando de doação de roupa. Eu vejo toda a questão de enviar pra lá, o ônibus tal, mas vocês conseguem a doação? A gente, toda semana sai doação da Tom, pra onde for necessário, né? É uma realidade que a gente, na verdade, a gente tem, né? Muitas situações de pessoas que passam dificuldade por aqui, mas eu acho que tem lugares que pela quantidade de pessoas que vêm de fora, especialmente norte, nordeste, né? A coisa lá o calo aperta mais, né? Quem já esteve lá, não como turista, né? Porque quando a gente vai pro Nordeste como turista, a gente vai nos lugares melhores. Só nos levam nos lugares melhores. Isso. Também, né? A gente fez um trabalho agora, Loriberto, esse ano foi, né? Fomos a Juazeiro Nós fomos a Juazeiro esse ano. Nós estamos com um casal lá que estão fazendo um trabalho com um team club numa localidade chamada Sítio Espinho, que tá se tornando um trabalho bem relevante lá com crianças. E a gente teve na Bahia... Agora na Bahia, né? Paranamirim, acho. Paramirim. Paramirim, a gente teve lá também, fomos nas escolas. Foi um trabalho... A Jéssica não foi? Não. A gente fez um trabalho bem legal nas escolas também. O que a Tom, ela faz em Indaial, a gente levou para as escolas lá. Cuidando da Tom. Fizemos o Tom na praça, levamos doações. E uma conexão com uma ONG ali de Indaial, que são a Elizabeth... dos brinquedos lá. Brinquedos. Esqueci o nome dela. As mulheres fazem, não sei se elas estiveram aqui já. Lembra aí, Jéssica, que é importante falar. Mais senhoras. É importante que eu quero o contato depois, tá? Nossa, Lori, vale a pena trazer elas, tá? Elas fazem um trabalho fenomenal. Elas Leia Kurt. Elas restauram qualquer tipo de brinquedo. O lema delas é não descartar nenhum brinquedo. Isso assim, por conta delas, tá? Então elas ganham muitas doações. Hoje a Tom tem parceria, a gente manda brinquedos para elas, então elas restauram. Mas traz elas aqui, tu vai ver que trabalho incrível que elas fazem de restauração. E aí todos os brinquedos são embalados, vai uma cartinha dentro, e aí elas não fazem o processo de doação no local. Elas colocaram na nossa mão e a gente levou lá para a Bahia. Aí fizemos a doação lá. Elas geralmente terceirizam essa parte de doação, isso, né? Certo. Então fica com elas o serviço. Leia Kurt é o nome da mãe da Ana, que organiza hoje. A mãe da Ana é falecida e eles recebem doação de brinquedos, brinquedos estraçalhado. Eles lavam a boneca, tiram mancha de caneta, consertam carrinho. Tipo, cada setor da casa, a casa da mãe dela eles utilizam, né? Então, tipo assim, na cozinha eles fazem uma coisa, daí tem 3, 4 quartos. Um quarto é só de menino, outro quarto é só de menina, de brinquedos já restaurados, né? O outro quarto é de pelúcia. Então, quando eu fui lá, eu olhei aquele quarto meu cheio de pelúcia, parecia o quarto dos sonhos. E dela disse, ainda tá vazio, porque saiu bastante doação, e eles tinham separado pra gente levar também na Bahia, e pra Ceará também. Então, assim, é um projeto incrível. Vou te passar o contato, que vale a pena muito. Vale a pena. Eu quero. Eles não têm ainda a questão institucional, né? Eles não têm, eles são um coletivo de pessoas, mulheres que se juntam, buscam brinquedos, levam eles, embalam, e tudo com custo próprio. Eles não são patrocinados por ninguém, produto de limpeza, produto precisam de embalagem, ajuda, né? Precisam de ajuda. E vale a pena ajudar eles. Que legal. Então a gente fez essa conexão, levamos os brinquedos, a parceria, entende? A gente somando, foi muito legal. Todo brinquedo vai com uma cartinha, Vai com uma cartinha. Tem pessoas, faz só a cartinha. Então eles fazem cartinha, você está recebendo esse brinquedo. E daí tem a questão que eu falei pra ela, que isso é acessibilidade, porque tem uma boneca, eles não conseguiram consertar o braço que faltou, não teve jeito. Então elas fazem um bilhetinho específico. Gente, criança, né, enfim,
essa é a boneca tal, ela não tem um braço, mas ela continuará sendo sua amiga, não sei o que, adote ela. Entendi. Então ela faz esse sentido, assim, para realmente não descartar brinquedo. Nós fomos numa escola lá nessa cidade, e realmente uma escolinha no sertão, isolado mesmo, uma comunidadezinha bem isolada, né, Renan? Aquela escola menor. As crianças, assim, chãozinho, numa parte, não é toda a escola, mas numa parte da escola, chãozinho batido, bem simples assim, mas pensa na alegria das crianças quando a gente chegou lá com a arte, né, olha, Renan? Foi um cenário completamente transformado, assim. Eles têm dons e talentos também, né? Mas quando a gente chegou lá, a gente chegou com um cenário novo, né? Para apresentar nessas escolas mesmo lá, que é uma cidade bem do interior lá. Inclusive o tamanho da escola não comporta mais o número de alunos, então eles estão locando as casas da própria comunidade. Então a volta da escola agora, tipo, uma família tinha uma garagem lá. Nós fizemos uma apresentação lá que é um pouco maior que uma garagem. Virou sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Mas daí assim, a apresentação que vocês levam daí, aí além música... Vamos falar dela, desse projeto que a gente levou. Vamos lá então. Que é o... Trem da Alegria. O trem da... Não, Trem do Coração. Trem do Coração. O Trem do Coração. É o Trem do Coração. O Trem da Alegria foi aqui no Bombeiro. Foi no Bombeiro agora. Né? É o Trem do Coração. Isso. A gente escreveu um projeto, né, bolamos ele com uma contação de história usando coisas da nossa cidade. Nós usamos a questão do trem. Então a gente bolou uma história. Fomos no museu em Indaial, isso, fomos no museu, fizemos uma pesquisa, tal, bolamos uma história do trem, por isso que a gente conectou com o trem. E aí dentro da história a gente falou sobre o amor, sobre a paz, sobre a alegria. Então cada vagão dentro da história representava um pilar que a gente estava trabalhando, contando, né? A história de um menino que foi convidado para dar uma volta com o trem. Então a gente conectou a história trazendo princípios, né, de transformação. E aí dentro da história a gente conectou também um projeto bem legal da nossa cidade, que é pioneiro aqui na região, que é a questão do bugio. Então a gente desenvolveu, através de uma releitura de uma artista ali da nossa cidade, 4 bugis, né, tirado aí lá do Instagram do Projeto Bugio de Indaial. A gente criou 4 modelos bem legal que fazem parte da história. Então são bonecos daí? Pelúcias. Confeccionados pela pastora Jaque, isso, né? Minha esposa também, que é artista. Ela confeccionou essas pelúcias, e essas pelúcias dentro de um cenário faz parte da contação de história, né? Então traz a questão da natureza, a questão da proteção, a questão do nosso projeto, né? Da nossa cidade. A gente traz a história do bugio resgatado. Isso, né? Aí cada bugio tem uma história. Eu acho que é o Reinaldo. Ele não tem o braço. Daí conta a história de por que ele foi resgatado. Por que ele não tem braço? Ele foi resgatado na rua Reinaldo. Como é que é a rua? Reinaldo Schroeder. E por isso que é o nome dele, né? Fato tudo real, a história do bugio. E daí a gente fez a pelúcia, gente. Eu falo gente enquanto eu tô melhor, né? Porque todo mundo contribuiu, né? Aí ele não tem o braço. Então a gente realmente traz a história real do animalzinho que foi resgatado lá na nossa cidade. Então, enfim, toda essa situação. E foi bem legal a experiência do Sul lá. E uma coisa assim, eu sou muito do visual também, né? Isso cativa quem está olhando a história. Nossa, né? muito. Porque vai ficar assim, tá, o que vai acontecer agora, né? Qual é o próximo passo aí, a próxima cena que vai acontecer, feito né? O trem, daí tem um maquinista. Isso, foi feito o trem. Né, de papelão. O Renan foi o maquinista lá. Eu fui o maquinista dessa vez lá, foi o maquinista. E é legal que chama também lá na Itália das escolinhas lá, uma Itália menor, mas é atrativo para eles, assim, chama a atenção e a participação deles, né? Porque a gente chama eles para participar junto, né? E devem ir com gosto, né? Porque a gente está contando uma história que é aqui do Sul, mas eles estão inseridos na história ali, né? E daí eles na verdade, criam perspectiva que as crianças nunca saíram
do habitat deles lá, né? Criam a perspectiva de, meu Deus, lá longe. Certo. Meu, tem Tinha esses isso. macaquinhos, tinha o trem, né? Olha Enfim. só. O legal da traz pelúcia é o contato, né, Jess? as crianças As adoram crianças pegar. pegando a pelúcia, né? Tendo contato, o tato, a sensibilidade, bem legal. Trabalho sensorial também. Aham. Para quem quiser ver esse projeto que a gente está falando, só acessar ali no nosso Insta, @Instituto Tom Maior. Instituto.Tom-Maior. Instituto.Tom-Maior. A gente Tem vai ali deixar as aqui na fotos. descrição do Ok. vídeo também, né? Tem Pra fotos, divulgar. Tem as fotinhas desse projeto que a gente A fez gente vai esse agora ano. em novembro em algumas escolas em Dayal Com também. esse projeto também. Esse projeto. Ela é bem legal. Até porque nas unidades de educação infantil em Dayal, eles trabalham a temática do bugio. Né? Não sei como é aqui em Blumenau, se também tem, mas eu sei que em Dayal é bem forte nisso. E então as crianças amam. Blumenau é capivara, né? Em Dayal também tem capivara, mas não sei se... Enfim, mas em Dayal é muito forte a temática do bugio, né? Então, as crianças acabam, tipo, tendo a contação. Até porque, não sei se tu sabe, teve uma autora de um livro, bem, faz um tempo já, que ela era de uma cidade grande, se mudou para Indaial e escutou o barulho do bugio. Então, ela fez um livro da história dela. E tem uma canção. Então, as professoras acabam utilizando desse livro para trazer a história do bugio. Então, a gente aproveitou esse ensejo de que as crianças gostam disso, trazendo a nossa fauna, junto com a história da cidade, juntamos numa apresentação, que envolve contação de história, música, a arte em todo, né? Enfim, as crianças realmente gostam muito. Muito legal, Que viu? legal. E a gente vai somente em 5 escolas. Eu sei que eu tô com a lista de espera assim, ó. E assim a gente vai tocando vidas. Interessante. É o nosso propósito. O projeto bem legal que a gente tem hoje também, que a gente sempre teve conectado com doações, né? Tanto de alimentação quanto na questão do vestuário, só que isso ao longo do tempo foi crescendo, foi sendo organizado de uma maneira, e hoje a gente tem o mercado social. Não sei se a gente falou outra vez que a gente teve, mas eu acho que não. E o Renan, ele cuida do mercado social. Conta como é que funciona aí, Renan, um pouquinho do mercado social, acho que é legal. Então, como nós falávamos, né, Indaial, Blumenau, Timbó, a região em si aqui, a gente está passando por um tempo assim de muita gente vindo de fora, migração direta, né, de haitianos há tempos atrás, agora venezuelanos, Nordeste, Norte, né? Então, assim, ó, a gente tem esse projeto, que na verdade Tom já tem esse projeto há 5, 6 anos. Eu estou há 3 para 4 anos agora nesse projeto, mas inserido mesmo. Então, como funciona? A gente tem atendido, né, esse povo que tem nos procurado, essas famílias, inclusive da região, não é só os de fora. A dificuldade, muitas vezes, socioeconômicas, ou um problema de enfermidade na família, né, e a própria migração. E o que ocorre? Ocorre que a Tom tinha um mercado social pronto lá, né, trabalhando, e aí a gente agora, nesses últimos 2 anos, a gente deu uma impulsionada nisso. Então a procura é bastante grande, a gente tem atendido as famílias e de várias maneiras. A gente é procurado, geralmente entra em contato, às vezes alguém de uma escola, esses dias foi uma mãe que o diretor da escola, que o Tuca esteve na escola, o projeto da Tom, o Tuca deixou a porta aberta, o diretor fez contato com a gente e a gente atendeu uma mãe, 6 filhos, passando dificuldade, enfim. Então hoje a gente, no projeto, a gente atende a todos. Não tem uma família ou um indivíduo que chegue lá com uma vulnerabilidade, com uma necessidade, que a gente não atenda. Mas como é que a gente atende? A gente procura fazer um pré-cadastro, e nesse pré-cadastro a gente faz uma visita. Para entender um pouquinho do contexto. O João, chegou lá, o João, ele tem uma família, tem a esposa e 3 filhos. Ele vai ser atendido, de imediato com a necessidade dele, o básico. Sim. Mas nós vamos fazer a visita e nós vamos acompanhar, geralmente de 30, 60 e 90 dias. E hoje nós temos, neste ano, assim, nós cadastramos 36 famílias. Juntando com 54 do ano passado, são 90 famílias. E a questão não é só dar a comida, dar a veste, ou pagar um aluguel ou um gás, é o acompanhar. Pra gente, e eu vejo muito isso no pastor André, a Jéssica que tá lá com a gente, mas pra gente, no Instituto, eu creio que não é só isso.
realmente o Tocando Vidas, é você ir lá no habitat da pessoa, conhecer a história, saber, né? Para ti até ser assertivo na instrumentalidade daquilo que tu vai precisar fazer, né? E às vezes é só momentâneo, às vezes é só o problema de, chegou na cidade, ou alguém que é da região que passou por uma enfermidade. Se estabelecer. Isso, né? nós temos parceria com algumas empresas E hoje, da cidade, né? Hoje a gente tem aberto, inclusive, aberto para currículos. A Van, uma das nossas parceiras, Mercado Terezinha, a gente tem a Texnel, tem várias empresas de construção civil que eles querem que eu envie currículos para eles, e tendo a vaga, vão estar inseridos, né? Certo. Então, o que o mercado social faz hoje? Além do atendimento com o alimento, vamos dizer, o alimento, a roupa, material de higiene, limpeza pessoal, porque... mas a pessoa precisa, cara. Um desodorante precisa, um sabonete, um absorvente, sabe? Aquela senhora que tá ali, que tem os filhos, né? Enfim, só que aí a gente faz o pré-cadastro, a gente faz a visita, e nisso a gente consegue ter um discernimento e ser mais assertivo nessa ajuda, que resolva realmente a situação, né? Então, para te ver, 90 famílias nesses últimos 2 anos a gente cadastrou. Quantas estão em ativa hoje? 8. 82 famílias já estão encaminhadas. E como o pastor André falou, a gente não está levando isso para encher a comunidade e a igreja. Não, não, a gente está deixando na liberdade. Não há essa troca. Até eu estou se aqui, todas as famílias né? viessem, nós não tinha nem espaço. De fato. Este ano mesmo, assim, a gente alcançou nessas pessoas todas, assim, algumas parcerias que estão vendo, que acreditam no trabalho, conhece o pastor André, conhece a gente, conhece o instituto como um todo, a relevância que tem na cidade. Então estão depositando confiança, inclusive de alguma forma ser essa mão que estende até nós para nós estendermos a outros, né? Então assim, a família chega lá, ela vai ser atendida, nós vamos resolver, e nem sempre é alimento, nem sempre... Não, às vezes é uma conversa que precisa, é uma escuta humanizada, uma escuta assim que vá realmente ouvir o que ele tem para... Era isso que eu queria comentar, assim, porque hoje a necessidade muitas vezes é relacionamento só. Um contato de alguém que me escuta, isso aí. Né? Porque tá todo mundo tão preso no celular e coisa, e no digital, e as pessoas já não se falam mais, né? Então, às vezes, é só isso, um bate-papo. Nós temos a sala de atendimento, né? Que daí... Ali é feito o atendimento, é feita essa conversa. Tem pessoas que a gente fica 40 minutos, mas tem pessoas que a gente fica 2 horas. Inteira, né? 2 horas, entre risos e lágrimas, né? Que são muitas histórias. São muitas histórias mesmo. Mas, enfim, a gente vê isso como algo que... tem auxiliado sim a comunidade como um todo, né? Às vezes a gente até atravessa a fronteira de Indaial, a gente vai para Timbó, né? A gente quer abraçar todos, né? E dentro daquilo que é possível, a gente vai. O que é impossível, a gente crê que o Senhor vai mandar o fundos necessário que a gente precisa. Então, assim, no ano passado a gente fechou o ano, além dessas famílias que abrange 54 famílias, são quase 200 pessoas, que a gente pega famílias ali com 7 filhos, uma mãe solteira, uma mãe que sofreu violência familiar do esposo. A gente tem casos de cadeirantes hoje, de esposas que o agressor é aquele que devia proteger. Então a gente está assim, não fica só nos 90 dias. A gente continua dando um amparo de conversa, de ouvir, de dar um conselho da paralisia lá mesmo. Uma mãe que... A menina chegou aos 17 anos e ela teve que parar de trabalhar. Por exemplo, sai do instituto lá com uma sacola de alimento, uma caixa de alimento, e vai dizer assim, mas essa pode trabalhar. Só que a ideia da gente conhecer, de ser necessitada, quando a gente vai conhecer a realidade, é uma mãe que tem uma menina de 17 anos que teve paralisia cerebral ao nascer, e hoje ela não pode, se ela tiver que sair para trabalhar, ela vai deixar a filha na mão de um estranho. Então ela abre mão disso, né? Também, sim, né? total. Então são todos esses tipos de atendimento, e o mercado social tem alargado as tendas, né? A gente tem uma sala lá que eu até brinco, a gente tem uma sala de
2,5 por 2,5 deve ser, mas é um gigante, porque nessa sala, assim, ó, além das pessoas que nos ajudam, que nos auxiliam, que são os braços, a boca, os olhos para essas pessoas, o olhar dessas pessoas, não dá para deixar de falar do quanto a gente entregou também, assim, de pôde resolver na questão alimentícia, assim, de um aluguel que a gente já pagou, de passagens que a gente já enviou para a pessoa poder voltar para casa realmente. Este ano a gente vai fechar o ano com mais de 1,5 toneladas de alimentos já e material de limpeza e higiene pessoal já entregues a essas famílias, né? Então, assim, é para servir a comunidade realmente, né? É para fazer uma diferença. Eu tô há 3 anos, vou para 4 anos no Instituto. Eu fui lá para me aposentar. Eu queria me aposentar, né? Vou me aposentar, vou descansar, vou ficar congregando aqui na comunidade, mas não tem. Tranquilinho. A demanda é muito grande. Sim, nós temos muitos campos ainda para semear e para pôr a mão no arado. Então, eu digo assim, não dá para cruzar os braços. E aí a gente vê a paixão da Jéssica, que está lá diariamente, o pastor André, que não para, né? A gente vinha rindo na caminhonete, que ele disse, o que faz para não acontecer isso? É só descansar, né? Quem vê diz que a gente descansa, né? Mas é legal porque a gente não está fazendo para os outros, a gente está fazendo para a gente mesmo, sabe? E eu creio que também uma dádiva e uma forma de ser agradecido, de ter essa gratidão, é isso, da gente poder também ser tocado por essas pessoas, pelas histórias, né? Pelas necessidades e pelas alegrias, né? Essa é uma fala muito importante, assim, porque muito, hoje a gente está gravando 165, mas a maior parte das entidades que passaram nessa mesa, que trouxeram a sua história, elas falam isso. A gente oferece ajuda, mas no fundo quem ganha mais é quem está oferecendo ali. É isso, não tem... Eu digo assim, eu recebo muito quando eu estou nesse papel de curioso, de perguntar e tal, porque eu aprendo muita coisa. Né? Eu saio daqui, às vezes eu falo para Tyson, hoje foi maravilhoso. Eu tenho uma fala do Paulo, o apóstolo, que eu acho que eu trago para minha vida. Eu comecei na minha caminhada de fé, eu fui discipulado por uma missionária. Então, minha vida toda, eu fiquei 12 anos ela me discipulando. E o discipulado não era numa mesa, era em hospital, indo para presídio, para esses lugares, né? Mas tem uma fala de Paulo que sempre mexeu comigo. E eu me coloco nesse lugar. Bem-aventurado mais é dar do que receber. Então, nós estamos na condição de nós podermos entregar, porque a gente está numa bem-aventurança mesmo. O necessitado, ele não pode se tornar um peso pra gente. Sim. Ele é uma oportunidade de a gente servir. Todo necessitado, ele é uma oportunidade pra gente fazer alguma coisa, cumprir o nosso propósito. Legal. E às vezes tem pessoas que, né, ou entidades que, pelo muito trabalho às vezes, né, muito fazer, às vezes acabam perdendo esse equilíbrio. E aí se acostumam em fazer e aquilo pode se tornar um peso, né, um fardo. Eu sempre cuido da galera lá, né, e da forma com que a gente está fazendo as coisas, porque a gente pode até estar fazendo, mas não da forma correta. Mas não é a questão daquilo que você entrega. Lembra do carimbo aqui que você falou? Gravei. Não é aquela forma assim, cara, tem que fazer. Forma. Não, cara, é com jeito, é com amor, é com carinho, é com responsabilidade. É olhando para o próximo, saber que eu estou sendo uma resposta e ele está sendo uma resposta na minha vida. Então, é um privilégio, eu acho que a gente poder servir e a gente poder ser servido, né? Eu quero aproveitar aqui o lugar que a gente está. Eu quero declarar a nossa gratidão também, né? A todos os nossos patrocinadores, as pessoas que assim, tem gente desde o começo, cara, ajudando a gente, sabe? Eu digo que tiram de si para fazer acontecer porque acreditam no trabalho, né? Mais do que acreditar no trabalho, querem ver também a gente bem, porque existem pessoas que até acreditam no teu trabalho, mas não acreditam em você, que você também existe, né? Certo. Então, pessoas que estão com a gente já desde o início, outros parceiros que foram somando na estrada, né? A nossa comunidade.
que ajuda muito trazendo alimentação, ativando outras pessoas de outras comunidades que acabam ajudando, empresários, né, que se uniram esse ano em causas tão especiais, que tiveram lá olhando o nosso trabalho, que eu acho que é legal isso, não só o recurso, mas uma a das gente nossas receber, prioridades é quando a gente recebe algo, tipo, eu quero ajudar em um projeto, digamos, a gente convida a empresa para, né, conhecer a Tom Maior de fato, porque é uma coisa, eu ajudei a Tom Maior, mas não conhece o que a gente faz, né? Então a gente tem essa, mas a gente chamar a empresa para o nosso ambiente, para ver, né? Oh, meu Jesus! Verdade! Quero ressaltar aqui uma pessoa que acompanhou, que teve lá no Instituto, né? A Francis. A Francis da Texnel. Francis da Texnel. Meu, aprendemos tanto com ela. Lá com a gente, lá batendo uma troca de conversa. Sim. Eles também estão com o Cláudia da FAI, que teve com você. O Fábio da Decore aqui de Blumenau. Então, sabe, pessoas que vão somando com a gente, né? E fazem acontecer. Então, a Adri do Mercado Terezinha. Enfim, Terezinha. Se for falar... se a gente vai citar todos, o pessoal da Via Crédito daí vai lá, esquecer que eles fizeram da uma doação e foram fazer as entregas com a gente, assim, até para se envolveram, se envolver mesmo. Eu acho que isso é legal. Não no intuito de fiscalizar, a gente vê a galera no intuito de querer participar, né, desse envolvimento. Então, isso mas de certa forma, não é questão da fiscalização, mas perceber que aquilo de fato está acontecendo. Está acontecendo. Está sendo bem aplicado. Está sendo bem aplicado. Estou vendo com os meus olhos, né? Aquilo que às vezes só ouve falar ou tal. Ou muita instituição, quando vai em busca de uma ajuda, de um recurso, né? E a pessoa, quando ela não se envolve, né, fica até meio frio essa relação também. Sim. E eu creio que algo que a gente está bem alinhado nisso é que a gente faz questão que eles estejam juntos da gente, né? A gente quer, é legal, cara, fazer o trabalho junto, fazer acontecer, né? Todos se envolverem. É transparência. Né? Transparência, cara, e realmente assim, né? Eu acho que sim, o estar junto, né, cara? Fazer acontecer. É tão legal a gente ir, às vezes, agora, numa nova fase, talvez, da minha vida, eu não consiga estar tanto como era, né, uns anos atrás, que nem o Renan tá indo, hoje tá fazendo a visita, hoje já não tô todos os dias junto, né, nessa operação, assim, até porque de frente. Cresceu a demanda, a demanda, mas isso é tão legal, né, tu ir lá e poder estar um tempo com a pessoa, conversar. Então, eu acho que a gente carrega essa palavra com a gente, é tocando vidas. Eu acho que isso é muito forte em nós, né? Eu acho que as pessoas, elas estão assim, ó, em prioridade. Elas precisam estar em prioridade. E o sim e o não fazem parte dessa trajetória, fazem parte desse amor, né? Então a gente desenvolve nesses projetos e temos alguns desafios, né, para esse ano, para ano que vem ainda. A gente vai ter um recital bem legal agora no dia 29, que é o recital do Instituto. Vai acontecer lá no Parque Ribeirão das Pedras. Mais de 30 apresentações de alunos. Vamos dividir em 2 sessões. Vai ter também o nosso projeto do Team Club, vai se apresentar. Vai ter representante do mercado social. Então, uma festa bem legal que a gente está preparando aí. E a gente quer deixar o convite para você, para quem está nos assistindo aqui. Dia 29, a partir das 18 horas, 18 horas, primeira sessão. Entrada gratuita, livre. Entrada gratuita, mas traz 1 quilinho de alimento para ajudar, mercado né? social. Bem lembrado. Isso aí. Eu queria aproveitar que André mencionou o que vai ser a nossa palavra-chave. Né? Então, quem já está acompanhando agora um pouco mais de tempo, esse ano a gente trouxe essa inovação aqui para dentro do podcast, que a gente deixa uma palavra-chave para a pessoa registrar e concorrer a um brinde. Então, André, por favor, repita a palavra-chave. A palavra-chave é tocando vidas. Isso. Agora nós não vamos mais falar da palavra-chave em si. Né? Até o final, a gente só vai no final dizer que existe, que vai ter que voltar uns minutinhos e procurar ela. Né? Mas ela está declarada aqui, então. E vocês mencionaram muito a questão de pessoas que ajudam, né? Empresas que ajudam e tal. Agora, assim, de forma bem prática, assim, o que vocês recebem lá tudo? Né? A pessoa está acompanhando o episódio aqui, puxa, ouvi tanta coisa, mas como é que eu posso ajudar?
Como faz? Roupa, Como faz, com o que faz, né? roupa, acessórios, sapatos, comida, né? A questão do produto de higiene, limpeza. Eu não sei o que dá. Tem Pix, né? Tem muitas pessoas que, eu não sei, eu vou no mercado, eu não sei qual é a necessidade, então eu faço aqui reservado. Então, instrumentos, a gente tem alunos que às vezes não têm o recurso para comprar um instrumento, então a gente acaba recebendo doação, alguns precisam passar para uma manutenção e tal, não tem problema, a gente dá um jeito lá, né? E mais coisas que eu esqueci, gente, mobiliário. Eu ia falar imobiliário, né? Para quem tá chegando, né? Na questão da alimentação, o Renan faz uma listagem toda semana da necessidade do mercado social. Por quê? Às vezes tem época lá que tem muito macarrão. E uma família não vive só com macarrão. Certo. Entende? A gente tem que ter vários produtos. Então tem pessoas, como a Jéssica falou, que querem contribuir, querem ajudar, que até já estão acostumadas, já ficam esperando a listinha para quando comprar, ou vão fazer o Pix, né? A gente tem uma conta social que é usada só para isso, só para o mercado social. Então faz o Pix, o Renan, ele faz o tour, né? Entre os mercados. A gente economiza cada centavo que possível comprando com qualidade. E a gente compra com qualidade, sabe? Quando a gente vai buscar, porque, cara, eu gosto da maionese e tal, cara. Né? Eu e a minha esposa somos muito assim, e as crianças também. A verdadeira maionese. Eu gosto eu gosto da maionese essa, né? E, quando eu vou entregar na doação, legal, se eu consigo dar dessa aqui, vai essa aqui. Se eu não consigo dessa aqui, eu posso fazer 2, 3, tá valendo também. Tá valendo, porque é o nosso slogan, né? O necessitado não pode esperar. Então, tudo que chega para quem tá realmente necessitando, cara, é sempre bem-vindo, né? Então é bem isso, né? A gente tem esse formato, porque a gente não entrega uma cesta. Geralmente o pessoal pensa assim, uma cesta básica. Só que se surpreende que não é uma cesta básica, né? Eu até não coloquei ali, as famílias que são cadastradas, elas vão lá no nosso mercado e elas vão lá fazer a compra. A gente dá o valor do nossa moeda, que é o simbólico, né? Que é o social, que a gente chama. Então, tem famílias lá que pode comprar 50 sociais. 50 sociais dá tranquilo para uma família de 5 pessoas. E nesse comprar, só para ficar bem enfatizado, eles não pagam nada. É um valor social que eles recebem e nas nossas prateleiras, cada produto tem um valor. Voucherzinho. Mais ou menos compra, isso. Então vai um pai e uma mãe, às vezes, com o filho. O pai e a mãe não estão pedindo, eles estão comprando. Legal, isso é importante. E nisso a gente também ensina a questão da educação financeira, né? A gente sempre costuma dizer, eu vou no mercado com R$50, eu posso comprar para R$50. Né? Então tem essa questão de, ensinar a educação financeira. Isso é importante. Eu ia falar do outro projeto ali. Só queria voltar numa questão das doações. Roupas. Eu sempre chamo atenção aqui quando a instituição recebe roupas. Gente, roupas que você usaria. Usáveis. Não traga roupa descartável. Não. Que vai ser descartado. Descarta ela antes de mandar. E acontece bastante, tá? Maioria. Triste sim. dizer, mas acontece bastante. É por isso que eu sempre destaco isso, porque isso precisa ser dito. Para nós, sempre. Cada roupa que é jogada no lixo é triste, é uma tristeza ter que separar alguma roupa cara, isso é lixo, não dá nem pra falar uma coisa sobre isso? É que eu vejo que as pessoas, às vezes, elas têm uma conexão emocional, sentimental, elas se conectam com coisas. Eu fui restaurador um tempo, né? Então, eu me identifico muito com isso. Então, assim, na visão da pessoa, aquela camisa, homem, né? Aquela camiseta do homem que ele já tem 20 anos. Eu gosto rasgada tanto. E furada. Isso, eu gosto tanto dela. Ela não dá mais para usar, mas a pessoa tem dificuldade de descartar. Sim. Entende? Só que não dá mais para usar. E tem muito isso, Loriberto. Sim. Assim, fazer a triagem das roupas é um processo bem difícil. A dona Marley, lá na instituição, que é minha mãe, ela faz isso há mais de 40 anos. A mãe separa e manda roupa para tudo quanto é lugar do Brasil. E é um processo que não é fácil.
tem que fazer de luva, porque as pessoas mandam as roupas sujas, bem sujas, sabe? Com vestígios femininos também, pra não querer dizer. Femininos. Então, eu já peguei um dia que eu tava ajudando ela, tá? Pra dizer, não, eu vi, não foi, ninguém contou. Eu vou falar bem a verdade, é uma área que eu não consigo, tá? Eu não consigo fazer isso que a minha mãe faz, eu não tenho estômago. Já chegou a embrulhar o meu estômago de coisa que eu já vi lá na triagem. A mãe faz. É assim, é o chamado da mãe. Ela gosta de fazer isso. Mas se as pessoas tivessem um cuidado um pouquinho melhor, otimizaria o serviço dela. Ela já pegou um fungo. Ela tava com um furo no dedo, que ela se furou com uma agulha e foi mexer num saco sujo. Pegou fungo. Teve que fazer tratamento, porque tava quase perdendo a unha. É assim, não, é terrível pensar nisso, tá? Porque tu abre um saco assim e vê aquele cheiro assim, ó, que insuportável. Até tem que usar máscara, né? Sim. Mas é uma questão assim, Jéssica, a gente precisa falar, porque eu ouço isso, a mesma coisa que vocês estão falando, vem vem sujo, vem isso, vem aquilo. Para todas as instituições que recebem roupa, é a mesma coisa. É igual. E eu sempre insisto de novo, gente, manda aquilo que você Não, eu tenho vai usar. Receio de Não doar. essa do apegado, né, dos 20 anos e tal, mas que você usaria num dia a dia para sair. Eu tenho receio de doar se tá com cheiro de guarda-roupa. Não tem, às vezes, a gente passou pelo inverno, o guarda-roupa tá mofado, né? Sim. Eu não consigo doar se tem cheiro de mofo. Vou lá lavar antes e depois faço a doação. É que as doações, às vezes, elas são no sentido de descartar. Exato. As pessoas querem descartar. Quando nós tínhamos o projeto mais forte, que era o projeto na época do mobília social, conforme as roupas, a gente fazia a busca da mobília, mas chegou num tempo, Loriberto, que eu pedia foto, eu disse, manda foto primeiro, porque nós estava mais para leve-entulho, verdade, a gente tinha que pagar o isso com tristeza, entende? Do que aquele sentimento que as pessoas carregam de doar, de abençoar o próximo. Então, a gente está falando de uma causa social, a gente está falando do próximo, a gente está falando de um ser humano, né? O móvel, ele pode ser, assim, até simples, ele pode ter o tempo de uso, beleza, mas doar um móvel que a pessoa... vou citar um exemplo, geladeira. A pessoa troca a geladeira, porque geralmente a geladeira, ela já está com problema. Sim. Então, vamos pensar. Eu vou doar uma geladeira para uma pessoa que veio morar na cidade de Indaial. Mas a geladeira não está em bom estado. Já vai dar um gasto maior de energia para aquela família, também, né? Manutenção. E aí, se a gente tiver que fazer a manutenção, a pessoa já não fez porque não vale a pena. Só que tem o descarte, porque tu não pode colocar uma geladeira em qualquer lugar. Sim. Então, às vezes, a pessoa faz a doação, né? Não no intuito de abençoar o outro, mas no intuito de se livrar de um peso. Né? É terceirizar o descarte móvel dela. Deste tamanho de estufado, né? Isso. A madeira, que era assim, tá assim, porque tá estufado. Mas então... hoje eu continuei adotando essa ideia, pastor, assim, eu sempre peço a foto, sempre peço. Quando se trata, assim, de... Porque vai ter gasto com frete, ou a gente vai, ou a família vai ter o gasto, ou a gente mesmo para levar, né? Sim. Então tem que realmente... A gente tem bastante pedido de colchão, né? Mas vem... Bastante. Né? O Loriberto falou de doação. A Tom precisa de doação. Hoje a Tom Maior precisaria de um carro. Vai que tem alguém aqui que está nos assistindo. A Tom precisaria de um carro, mas de um carro bom, porque a gente já teve carro que dava mais despesa, né, do que estava abençoando. Porque a gente acaba utilizando às vezes os nossos carros, a gente acaba utilizando os nossos carros. Então a gente não tem um carro utilitário hoje na nossa instituição. Por exemplo, tem a questão que foi levantada aqui dos venezuelanos. Eles chegam na cidade, eles não têm contato, eles não têm dinheiro. Documentação. A mobília até a gente consegue, mas precisa às vezes pegar o carro, fazer o frete, levar. Então, se a gente tivesse um carro hoje, a gente poderia ainda otimizar melhor o nosso serviço. Às vezes tu acha um voluntário que vai lá, vai ajudar a carregar, vai entregar. Sim. Então, um carro para nossa instituição hoje seria bastante importante, principalmente para o Renan. Ele faz visita direta, às vezes ele enche o porta-mala dele de alimentação, só que ele só tem um carro também na casa dele, né? Então tem a questão da família, nem sempre está disponível. Então hoje seria muito importante, eu acho que para Tom,
a gente tem um veículo próprio, um veículo bom que vai atender então as nossas necessidades e as necessidades então das pessoas. A gente pode acabar contribuindo com isso. Só tu falasse antes do Pix, né? O Pix é e-mail, CNPJ, o que E-mail do mercado social? Pro social? Acho que a gente pode deixar... Social. Mas acho que a gente pode deixar o registro, depois você pode me mandar, tanto do social quanto também do Instituto. A gente deixa também na descrição aqui para... Enfim, pessoal. Que a gente tem muito essa questão, né? O que entra de fato, não, eu quero doar pro social. Sim, aí a gente tem essa conta separada justamente para cumprir com aquilo o destino que a pessoa quer. Que aí vai pro mercado, né? Essa mercado, conta é especificamente pro mercado. A gente não usa em outra... Ou então, né, para questões sociais, né? Tipo, eu preciso ajudar a pagar um aluguel. Então, nessa questão social, é mercado social. É verdade. No caso de alguém quiser fazer uma doação, também mande seu contato para a gente fazer uma prestação de contas para você ver até onde está indo o seu dinheiro, né? A gente tem alguns mensalistas lá com a gente que todo o mês, primeira semana ali, a gente tira um tempo só para prestar contas para eles saberem o que está sendo feito com o dinheiro que eles estão investindo lá. Legal, isso é importante. A questão da transparência, né? Ela é fundamental, né? Sem problema, André. Uma pausinha, enquanto isso a gente continua conversando. Também a gente está indo já quase pro final aqui do episódio, né? Mas essa questão de transparência, ela é extremamente importante. Na verdade, ela deveria acontecer mesmo sem a pessoa pedir, né? Devia, de alguma forma... No nosso caso ali, a gente faz essa questão, sabe, Liberto, de enviar. Eles muitos se surpreendem, só que são parceiros de tempos, né? Como o pastor André estava falando ali, o André falou, a Jéssica, que tem mais tempo na casa, desde o início tem algumas pessoas, porque sabe dessa transparência, sabe de onde eles estão fazendo um investimento, né? E a gente crê que a gente é uma boa terra, assim, para semear, né? Então a gente faz essa questão e chama para estar junto. A gente quer mesmo que estejam juntos, querem conhecer, antes de fazer, eu tenho uma doação para fazer, mas eu preciso saber um pouco mais, né? De ir lá conhecer, tomar um café com a gente, né, Jéssica? Lá a gente está sempre lá de segunda a sexta. Eu atendo segundas e quintas-feiras para atendimentos agendados, né? E durante a semana é com visitas, terças, quartas e sextas visitas. Mas tem a Jéssica, tem o pessoal da recepção para conhecer as salas de música, para conhecer o nosso mercado social, a parte da triagem, onde a gente recebe as doações de roupas, né? Temos o bazar. Então, assim, a gente convida mesmo a comunidade e os interessados e aqueles que querem investir, o que tem a necessidade também de conhecer um pouco mais, de ver essa transparência que a gente quer realmente passar para as pessoas, né? Em relação também à doação, nós temos o projeto na Lei Rouanet, Incentiva a Cultura. Este ano está rolando, vai até dezembro, e já temos o do ano que vem aprovado também. Então, empresas aí de lucro real, patrocina nós. Legal. A gente pode deixar também registrado, a captação termina dezembro, né? Tá. Tem prorrogação depois, né? Tem, porque o projeto do ano que vem a gente prorroga a captação, deixando encerra, que é plano anual, né? A gente trabalha com plano anual. Então, assim, a gente pode fazer também a divulgação do Pronac, pelo menos, né? Para Sim. Que quem está interessado possa também entrar em contato. Aí, formas de encontrar vocês, né? Instagram? Tem o WhatsApp. WhatsApp. Né? O endereço local lá. O site. O site, nós temos o site. Eu vou pedir depois a gentileza de você me passar, porque daí a gente deixa tudo registrado, né? Legal. Para, obviamente, quem tiver o interesse. Muito importante, né? Eu nunca corro atrás depois, né? Para saber, assim, para perguntar, e aí, né? Teve retorno. Mas já teve casos... de uma instituição que trata de uma determinada enfermidade, que depois eu soube que uma pessoa assistiu e ela se autodiagnosticou. Olha. Quer dizer, ela achava que realmente aquilo combinava com o status dela naquele momento, foi no médico e foi confirmado, né? Então, assim, a informação que a gente produziu aqui ajudou, né? E na verdade, assim, essa é a ideia, né? Que a gente faça essa troca aí para que, né, as pessoas
conheçam os trabalhos que a gente Muito tem legal, aqui na toda a nossa região, né? Muito legal, e a gente precisa mesmo, né? Quanto, acho que maior a divulgação que a gente tem, as pessoas que acabam conhecendo podem se engajar também junto com a gente, né? Numa causa com nós ou com uma outra instituição que vem, né? O importante é fazer acontecer, né? Que legal. E da maneira correta. André, eu ainda queria, antes da gente encerrar, eu queria perguntar o seguinte. No social, beleza, famílias que estão com dificuldade, ótimo. E para a parte da escola, né? Tem faixa etária? Quem pode participar? A partir dos 3 anos. 3 anos nós temos a balé, baby class, né? E na aula de música tem a musicalização infantil. E depois, nós temos idosos. Já tivemos alunas de 82 anos, se eu não me engano, não quero mentir, mas... Aula de canto, né? A senhorinha lá. Então, nós tivemos já, um senhor de 70 anos, porque é meu hobby. Ele tocava com os amigos e tal, mas não sabia tocar. Enfim, veio lá fazer aula, ficou 2 anos só por hobby. Então, nós temos várias situações, né? Mas a partir dos 3 anos, a gente já tem... Dos 3 aos... Uma opção. Aos 150. Tá certo, então. Não, é importante porque em alguns lugares existe restrição de idades, né? E por isso eu perguntei, porque, né, vai que temos algum vovozinho, vovozinha que está nos ouvindo, né? Ou mesmo, né? A minha sogra foi pessoa, uma que né? está inserida agora na escola lá, chegando aos 70. Fazendo canto coral. Primeira escola de arte da vida dela. Que legal, né? Ela tava tão Ela feliz. é natural de Blumenau, aqui, a minha sogra, né? Eu sou gaúcho, mas a minha sogra é catarinense. Eu não minha percebi esposa, isso, né? tá? Não percebeu, né? E ela tá tão contente que a primeira escola de arte, né? Ela é uma artista que tava ali só esperando ser ativada. Tá lá agora toda contente, vai apresentar no recital. Ela é quase chegando aos artista 70. manual, né? Na questão de artesanato, Isso. né? Ela faz, como é que é? É crochê? Ela faz de aquelas coisas tricô, ali. crochê, essas coisas. Então ela já é uma artista. Mas ela aí tá fazendo... agora ela tá nessa linha de coral, assim. Então ela tá toda contente, legal. né? Então é legal. De São- ter para todas as idades, São né? oportunidades, né? Isso aí. Que A gente sempre bacana. fala que nunca é tarde pra começar Sim, a aprender. sem dúvida. Tu falou assim, né, que tu é gaúcho, mas eu desde o início, quando você começou a falar, eu disse assim, ele é gaúcho. O sotaque não nega. Mas deu mesmo pra perceber, tio. Nada, imagina. E já está há tempo em Santa Catarina, né? 13 anos. 13 vai. anos, Vou pra Santa 13 anos em Indaial. Não, mas acho que é uma coisa que não Não se é. perde. Né? A minha esposa, ela é natural de Blumenau e ela ficou 1 ano, porque a gente estava com um projeto que eu estava encerrando lá na minha região, lá, dentro de comunidades, assim. E ela ficou lá, ela veio pra cá, quando ela vinha visitar aqui. Não, pessoal, tio, o que tu tá falando assim desse jeito aí? Tu é catarinense? Mas mas pra nós, muito nós não forte, temos né? sotaque aqui. Não, Eu sempre né? digo, eu não tenho Não sotaque. temos, Não, né? Não tem, né? Sotaque? sotaque. Quase nada, né? Eu não tenho. Ô, Loriberto, mas você chegou a morar em Tuporanga há bastante tempo? Sim, até os 18 anos. Até os 18 anos. Mas hoje eu estou muito mais tempo aqui do que lá. Trabalhou na Cebola Mas isso também, é uma não? outra história, né? Que foge do nosso tema aqui no off, a gente pode falar um pouquinho. Não, eu sou da cidade mesmo. Da cidade. Mas meus pais sim, até os 20 anos mais ou menos, eles trabalhavam no interior. Tá. Gente, que episódio bacana. Muito bom. Né? Depois de tanto tempo é bom a gente ouvir novamente as histórias, as novidades, né? E tem novidade vindo pro ano que vem, que a gente ainda não pode contar. Então, Mas né? vai ser revolucionário. Então, quando isso estiver em pé, a gente tem que trazer para cá Show de bola. e falar também, tá? Só lembrar, vocês também têm um podcast, né? Sim, temos. Vamos divulgar ele também, porque é importante essa troca de figurinhas. Como que é o Você nome não dele? fez o convite ainda pro Lori? Já fiz, Já. a gente tem que se acertar nas datas. É o Tomcast. Tomcast. A gente geralmente Legal. coloca Tom em tudo, tá? Ah, Então isso todos é os nossos nomes do projeto é Tomcast, é Tom alguma coisa, é Tom Sertom. outra coisa, Sertom, lá no É o projeto Nordeste. no Nordeste lá. Então Legal.
a gente utiliza do tom mesmo, né? Para ser característico da nossa casa. Mas é o Tomcast, tá? Bacana. É pelo Instituto, né? A gente tem um Instagram do Instituto e nós temos o YouTube, onde é transmitido. São divulgados os... Que legal. Bom, André, Jéssica, Renan, quero agradecer muito. E quero pedir assim para vocês deixarem uma mensagem final aqui, para quem nos acompanhou até esse momento. Ok. Vou dar honra pra Jéssica fazer isso hoje. Eita lá, não. Ou todo mundo pode deixar uma mensagem? Pode, todo mundo pode deixar uma mensagem. Então deixa. Eu quero deixar uma mensagem no seu coração. A gente está aí pro final do ano, agora quando a gente está gravando aqui esse episódio, já se conectando com o Natal. E que o lema aqui do podcast possa ser uma verdade no nosso coração. Um coração agradecido. Eu quero deixar essa mensagem conectando com aquilo que a gente trabalhou aqui, que a gente possa perceber o próximo na nossa vida, que você possa perceber para exercer a gratidão. Então, meu muito obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo, a todos os nossos colaboradores, obrigado a todos os membros da nossa equipe, todas as pessoas que trabalham no Instituto, que fazem acontecer, e muito obrigado ao nosso Deus que nos dá a oportunidade de servir todos os dias. Legal. É isso aí. Já agradeceu por todo mundo, bom. né? Tá bom. Legal. As minhas palavras são as mesmas, só que ele fala mais bonito. É isso aí. Legal. Bom, gente, nós temos uma palavra-chave. Volta uns minutinhos, descobre onde ela tá, deixa registrado para concorrer a um brindezinho, tá? E antes da gente encerrar, eu também quero deixar uma pequena lembrancinha para vocês. Tem materialzinho de patrocinador e tem também Que lindo. o mousepad. que legal. Mousepad eu já nosso- quero, tá? Porque o meu tá ruim. do nosso podcast aí como uma recordação aí desse nosso segundo momento, né? Essa logo é legal, né? Uhum. Para adiante a gente também conversar, né, sobre as novidades que vocês vão ter Show de bola. no Instituto, Ó, tá? Eu sou uma pessoa curiosa, isso aqui já tá me deixando curioso. Depois Tá tu me abre deixando para ver o que é. curiosidade aqui, ó. Muito legal ter participado. Obrigado Legal. pelo convite, né? É e verdade. esperamos vir outras vezes com essas novidades aí e trazer assim É aquilo só a que... gente agendar, viu? Ok, fica a nossa gratidão aqui a você, Legal. ao podcast, o operador, o Tyson. Tyson. Valeu, Esse- Tyson. Esse nome é forte, né? É, Nunca ninguém Muito- falou Mike. Muito obrigado. que legal. Então é isso, gente. Aí, não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse episódio, também aos demais, os anteriores, porque assim o YouTube entende a relevância de cada uma dessas mensagens que a gente traz aqui, histórias inspiradoras. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.